Paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano? Hoje, dia 9 de março de 2024, nosso 69º dia de leitura. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada da UIADS, na nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Juízes, capítulo 18 a 21. Vamos acompanhar juntamente comigo Mica e a tribo de Dan. Naquele tempo, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque, até aquela ocasião, eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zorá e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jeito de o jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Ele respondeu: Eu fiz um trato com Mica. E ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote respondeu: Não se preocupe, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos povos. Quando os 5 homens voltaram para Zorá e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam: Vamos atacar. Nós vimos a terra. Ela é muito boa. Não fiquem aí parados. Vão depressa e tornem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso. E Deus a está dando a vocês. Então, 600 homens da tribo de Dan saíram de Zorá e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat-Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folhado a prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folhado a prata, os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: O que vocês estão fazendo? Eles responderam: Fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos do que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: O que é que há para que toda essa gente? Ele respondeu: Vocês ainda me perguntaram o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: É melhor você não falar mais nada, porque esses homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu
que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade do povo pacífico e calmo. Mataram os seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Micá ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Capítulo de número 19. O levita e sua concubina. Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém, de Judá, para ser a sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com o seu empregado e levou 2 jumentos, e a moça o recebeu na casa de seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu-o com alegria e insistiu para que ficasse na sua casa. E ele ficou ali 3 dias. Assim o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. O quarto dia eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: Coma alguma coisa antes de ir e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram e comeram, e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: Por favor, fique mais uma noite e divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No quinto dia, bem cedo, ele se levantou para ir. Mas o pai da moça disse: Por favor, coma alguma coisa, espere até mais tarde. E os 2 homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: Olhe, agora já é quase noite. É melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais uma noite e partiu de viagem com a sua concubina. Levando 2 jumentos arreados, já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: Por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos jebuseus? Mas o patrão respondeu: Não vamos parar em uma cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando eles chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era já da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: De onde você é? Para onde vai? O levita respondeu: Eu estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Foi a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para essa noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, para a minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse: Venham comigo, vocês estão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para a sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho: Traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: Não, meus amigos, por favor, não façam essa coisa
tão má e tão imoral? Esse homem é meu hóspede. Olhe, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora, e vocês poderão fazer com que elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com esse homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina e pôs para fora, e os entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, e só deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde seu marido estava, e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Enquanto abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente de casa, com as mãos na soleira da porta. Aí disse: Levanta-te, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre um jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam: Nunca vimos uma coisa assim, nunca houve uma coisa igual a essa, desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pense, o que vamos fazer agora? Capítulo número 20. Planos para castigar os moradores de Gibeá. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan, no norte, até Berseba, no sul, e Gileade, no leste, se reuniu em Mispá. Eles se reuniram na praça de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra, e o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispá, e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então, o levita, marido da mulher assassinada, explicou: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina, e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei os pedaços para cada uma das 12 tribos. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês estão aqui, são israelitas. Vamos resolver agora o que vamos fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: Nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo terrível crime que cometeram em Israel. Então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que os mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem: Que crime horrível vocês cometeram! Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá, a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com uma funda de uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. A guerra contra a tribo de Benjamim. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel, a Deus: Qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu à tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e, e antes de terminarem o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração, e na presença do Senhor chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: Devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu: Sim. Então o exército israelita se animou de novo, e eles puseram seus soldados em posição de combate, novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez, e pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá, e dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar.
Ficaram ali na presença do Senhor e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Aconteceu que, naqueles dias, a arca da aliança estava ali em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês o derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha de frente para Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como haviam feito antes. Começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e em campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas. E diziam: nós já os derrotamos, como das outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então, a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou-se a se juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercaram a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá, e o combate foi duro. Os israelitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas viram que estavam vencidos. A vitória dos israelitas. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas, porque confiavam aos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá. Espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora, no campo de batalha, deviam dar a meia volta e atacar. Até que aquele momento os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam: sim, já derrotamos, como já das outras vezes. Então o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir a cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados com o que viram na cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e ficaram apavorados porque viram que ia ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade, e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá, e os que iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e os que mataram mais 2.000 homens. Aos todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Capítulo de número 21. Esposas para a tribo de Benjamim. O povo de Israel havia feito em Mispá este juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente, em voz alta, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, por que isso aconteceu? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo de manhã seguinte e construiu ali um altar, apresentando ofertas que foram completamente queimadas de sacrifício de paz, e perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor, de Deus, em Mispá? Eles tinham feito um juramento muito sério: quem faltasse à reunião em Mispá seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim, e disse: hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para as que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles a nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispá? E ficaram sabendo que Jabes de Gileade ninguém havia tomado parte da reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com essas ordens: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade.
tanto homens como mulheres e crianças. Façam isso, matem todos os homens e todas as mulheres que não for virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jabes Gileade, e eles levantaram o acampamento de Siló que fica na terra de Canaã. Então todos concordavam em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimon, para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jabes Gileade. Porém, não havia moços em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: Não há mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não teve, não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos que achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar de que elas casem com os nossos filhos. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com sua filha. Então disseram: A festa anual do Senhor da cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona e a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: Vão, escondam-se em plantações das uvas e fiquem vigiando durante a festa. Quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas, e cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais e o irmão delas vierem se queixar, nós poderemos dizer: Por favor, deixe que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes e Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles. Eles foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas, cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Voltaram para a sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo, e sua família e as suas terras. Naquele tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída no nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.